Fala meus nota 1000, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu falei pro Lucas, pode ficar de boa aí, quem vai cuidar do vídeo sou eu. Hoje ele nem vai aparecer aqui, pode deixar comigo que hoje... Não, beleza, Peraí, rapidinho. tranquilo. Isso, certo. O cara é folgado, hein? O cara vai aparecer e vai ficar ajudando aqui no vídeo, mas não vai aparecer pras câmeras. Ele vai ficar atrás das câmeras aqui, não, Lucas? Vou ficar aqui. Show de bola, então. Deixar o gêmeo mais bonito falar para vocês e explicar para vocês os objetivos da redação do Enem. Como fazer a redação do Enem? O que eu preciso fazer? Tá? Então esse é um vídeo específico para você que ainda não entende o que a redação quer da gente, qual o objetivo da redação do Enem, o que você precisa colocar em cada parágrafo, tá bom? Então principalmente para você que está começando do zero, muita gente pergunta pra gente, né, Lucas? Eu vou fazer o Enem no final do ano, mas eu sei zero sobre redação, eu não sei nada sobre redação, o que eu faço? Qual dica você me dá? A dica que eu vou dar é assista esse vídeo, porque aqui a gente vai falar a estrutura básica, tá? Os objetivos gerais, o que você precisa fazer na redação do Enem. Pra quem tá começando do zero mesmo e quer entender, quer começar a entender redação, esse vídeo Show de aqui bola. é o que você precisa. Exatamente. Lembrando que, obviamente, a gente não vai falar aqui sobre uma estrutura detalhada, tá? São os objetivos básicos, mas entendendo isso, você já sai na frente de muitos concorrentes, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender desses objetivos básicos, dessa estrutura da redação do Enem, é o seguinte: ele sempre vai te pedir um problema. Ou seja, o tema da redação do Enem é sempre um problema. E eu vou te provar isso ainda nesse vídeo. Aguarda só um pouquinho. Se você está duvidando de mim, calma que eu vou te provar isso, tá? Ó, o Lucas até me ajudou aqui, ó. O tema da redação do Enem é sempre um problema, tá? Então ele nunca vai te pedir um teminha positivo para você falar bem sobre algo, para você narrar alguma coisa bonitinha, não. É sempre um problema que está acontecendo no Brasil. Primeira informação, então, anotou aí? O tema é sempre um problema e agora vem uma outra informação, uma segunda informação muito importante. Você sempre precisa pensar em dois causadores desse problema, dois culpados pela existência do problema. Sempre você vai pensar em duas causas para esse problema. E como é que a gente chama isso? Qual que é o nome que a gente dá para esses causadores do problema? Vem cá, Lucas. A gente chama de teses. Talvez você já ouviu falar, mas nunca soube o significado desse conceito aqui, ó. As teses funcionam como causas do problema, beleza? Então lembra que eu acabei de falar, o Enem ele sempre vai te pedir um problema. Você precisa pensar em duas causas, tá bom? Causador 1, causador 2. Isso é o que a gente chama de teses. Mas aí você me pergunta, como assim culpados, causadores do tema? Então eu posso falar, meu tio é um culpado, minha tia é um causador do problema? Não, vamos só para a gente entender melhor essa questão das teses e a importância delas, vamos fazer um exercício. Enem 2019, qual foi o tema? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ou seja, ele estava pedindo um problema pra gente, né? Que é essa falta de democratização. Por que aquela pessoa não tem acesso ao cinema? A gente sabe que o acesso a esse tipo de cultura, a esse tipo de lazer, infelizmente não é democrático, tá bom? E deveria ser, né? Então é um problema que o Enem tá pedindo pra gente. Vamos pensar aí? Tenta pensar em duas teses. Dois causadores do problema. Vou te dar 5 segundos ou então você pausa o vídeo aí. Pensa. Enfim, existem alguns exemplos que podem ser usados como causadores desse problema, que podem ser usados como teses para esse problema da falta de democratização do acesso ao cinema, tá bom? Eu não sei se você conseguiu pensar em algum, não sei se você conseguiu pensar em vários, tá? Mas eu vou te dar dois exemplos, porque na sua redação você só vai precisar de usar duas teses, tá bom? Então eu vou te dar dois exemplos que foram muito usados no Enem 2019, tá? Inclusive foram muito usados por redações nota 1000, tá? O primeiro deles, que pode ser usado como uma tese, é a omissão governamental. Joga na tela aqui, editor. Omissão governamental, inclusive, é uma tese que pode ser usada em vários temas. O que eu estou falando aqui? Basicamente eu estou colocando a culpa no governo. Por quê? Porque faltam políticas públicas eficazes. O governo, por exemplo, poderia aproximar o cinema das regiões mais periféricas, poderia levar o cinema para crianças mais pobres, para escolas públicas, mas falta isso, ou seja, o governo é omisso em relação a isso. Tá entendendo por que aí ele se encaixa como um culpado, como um agravante desse problema? E um outro exemplo é a questão da influência do capitalismo. Coloca aqui na tela também, editor. Influência do capitalismo é outra tese também que vai poder ser usada em vários temas. Por quê? Como assim? Ora, bem simples. Qual que é o objetivo do capitalismo? O lucro, certo? Então por que uma empresa de cinema vai abrir um cinema numa cidadezinha lá com 5 mil habitantes?
Porque não vai dar lucro. Então essa questão do capitalismo, essa influência do capitalismo nas empresas, com certeza é um culpado pela existência desse problema, que é a falta de democratização do acesso ao cinema. Entendeu o conceito de teses? Fechou? Ficou bem de boa? Agora vem comigo, eu vou pegar o quadro e eu vou te falar onde você vai organizar cada uma dessas informações, o que você vai fazer em cada parágrafo. Essa parte é muito importante. Bora! Vem comigo então, bora fechar essa videoaula aqui, fechar esse vídeo. Se você não deu o seu like, dá o curtir aí, pô. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Vai lá no nosso Instagram também, @redaçãotática1000, se você não nos conhece. E bora aqui terminar essa aula. Como vocês estão vendo aqui, ó, são 4 parágrafos, certo? 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, tá bom? A estrutura do sucesso é essa, 4 parágrafos. Beleza? E aqui tá, de maneira bem resumida, o que você vai fazer em cada um desses parágrafos. Beleza? Os objetivos de cada parágrafo. Olha aqui na introdução. Primeiramente, você vai apresentar o tema, tá? Apresentar o tema para o seu corretor e apresentar essas 2 teses, ou seja, os 2 causadores do problema, certo? Que você vai falar ao longo do texto. E aqui é que entra, ó. Onde que eu vou argumentar sobre essas teses? No D1 e no D2. Então, o objetivo do desenvolvimento 1 é argumentar sobre a tese 1. Como assim argumentar sobre a tese 1? Mostrar como essa tese influencia no problema. Por exemplo, no ano de 2019, acabei de te dar um exemplo, mostrar como a omissão do governo influencia nesse problema. Ou seja, aqui eu argumentaria falando que o governo não fornece políticas públicas, não fornece investimentos para ingressos mais baratos, por exemplo. Enfim, aqui eu vou argumentar e defender uma tese. E no desenvolvimento 2, o que eu vou fazer? Eu vou argumentar e defender minha outra tese. Ou seja, eu vou mostrar para o meu corretor como que ela se relaciona com o tema, como que ela influencia no problema. Fechou? Bem simples, né? Os objetivos são esses. E para fechar, conclusão. O que é isso daqui? Proposta de intervenção. Não sei se você já ouviu falar, mas aqui você vai precisar dar uma solução para o problema. Tá? Lembra que todo tema é um problema? E aqui você vai precisar dar a solução. E lembra que eu te falei que eu iria te provar que o Enem sempre pede um problema? É aqui, ó. Como é que eu vou solucionar algo bom? Não tem como, né? Então, na conclusão você precisa fazer a proposta de intervenção, que é uma ideia de solução para esse problema, beleza? Então aqui, ó, basicamente, está resumido o que você precisa fazer em cada um dos parágrafos, os objetivos básicos. Quer falar uma coisa, Lucas? Isso aí é um resumo para a galera começar a entender a redação. Exatamente. Né? Agora a gente vai se aprofundar mais, beleza? Mas esse já é um resumo que vai ajudar bastante. Vai ajudar demais, principalmente você que está começando do zero, você que estava sem entender o que a redação do Enem quer. Esse vídeo foi feito para você, tá bom? Quem já conhecia essa estrutura e tudo mais, é claro que não viu nenhuma novidade aqui. Mas essa é a estrutura do sucesso, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, o que você vai fazer? Você vai dar o like, você vai se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tem vários vídeos muito bons aqui, muito construtivos, tá? E seguinte, a partir desse vídeo agora você já sabe o objetivo básico. Agora é começar a treinar. O primeiro passo já foi dado. Tamo junto, um beijo e até o próximo.